Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Espero que sim, porque eu estou maravilhosamente bem. Vim contar para vocês relatos do meu parto. Eu já queria ter trazido um vídeo assim para vocês, mas eu fiquei meio assim, com vergonha, retraída e não quis trazer esse tipo de conteúdo, porque os meus conteúdos que eu trago aqui para vocês são coisas de casa, e coisas aleatórias assim, né, mas um vídeo desse eu nunca, trouxe para vocês. Mas agora estou trazendo o relato do meu parto. Quero contar para vocês alguns detalhes e espero que você que chegou aqui nesse vídeo não vai pular, não vai sair correndo não, tá bom? Então fica aqui, às vezes tem alguém, uma mãe de primeira viagem, então esse vídeo é para as mamães de primeira viagem que estão aterrorizada com esse negócio de parto aí, que nunca teve um filho. Todos nós que vamos ser mãe, que estamos nos preparando para ser mãe, temos essa missão aí, é uma tarefinha que não é muito fácil. Então eu, como mãe atípica, falo para vocês que realmente não é fácil. Então, gente, eu fui casada por cerca de acho que 7 anos por aí, se não foi mais, e eu descobri que eu estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava de 2 meses. Eu tive um casamento que não foi muito assim, né, tive algumas turbulências, passei por muitas dificuldades e não foi nada fácil. Eu era uma moça muito tímida e aquela época eu tinha meio que uma anorexia, eu me achava gorda. Sabe quando você olha no espelho e você fala assim: "Nossa, como eu tô gorda". Você pega no seu braço tá puro osso. Aí você fala: "Nossa, olha a gordura do meu braço, olha o meu pescoço, olha meu rosto". E o seu rosto tá assim, ó, tudo pra dentro. E eu me sentia gorda, me sentia horrível, sabe. Toda vez que eu olhava no espelho, eu me achava feia. E aí o tempo foi passando, e aquela época eu era uma moça muito magrinha, muito miudinha. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem. Cada local tem, cada cidade, cada estado, cada país. Nos Estados Unidos é Congregação Cristã nos Estados Unidos, mas a fala é em inglês, né, eu não sei como que fala, né, tipo, congregação, eu não sei dizer como é que fala em inglês, tá, fora do meu idioma eu não sei. E espanhol, Congregación Cristiana em El Paraguai, alguma coisa assim que fala. Mas enfim, eu sou da congregação e você sabe que lá a doutrina é meio diferente. É diferente porque a gente procura seguir a Bíblia, né, o que está as escrituras, os mandamentos que Deus deixou, só que nem todo mundo segue à risca, porque no mundo que a gente vive não é fácil para seguir, mas a gente tenta, né, uma coisa que não é fácil, mas a gente tenta e faz conforme a gente pode, que está ao nosso alcance e Deus abençoa. E aí eu estava num determinado dia num culto de jovens, você sabe que lá tem culto de jovens, e a palavra vinha falando comigo muitas vezes, falando que eu ia casar, que eu ia ser feliz. Aí eu falava: "Não, eu não vou casar, eu não vou ser feliz, porque eu não quero casar". E eu era muito magrinha, muito miudinha, acabava o culto, todo mundo saía para fora para conversar, e eu ficava lá, né, ficava olhando, observando o povo, né. Falei: "Ah, eu não vou casar, como é que eu vou casar se ninguém chega até mim, eu não converso com ninguém, não tem ninguém, então como assim?". E quando tinha caravana, essas coisas, a mãe sempre dava um jeito e a gente ia para as caravanas, comprava roupa, a gente se arrumava. Nossa, quando eu lembro dá uma vontade de chorar, uma alegria de saber que eu vivi isso. Isso é muito gratificante. A gente viajava e toda vez quando eu ia nas caravanas, eu tinha aquela aparência, como eu era magrinha, tinha a aparência de uma criancinha de 12 anos. E eu era um pouco mais velha que o povo, né. Só que
eu era muito miúda, então por eu ser miudinha, até hoje eu sou pequenininha, né, mas agora olha, eu dei uma mudada, né, porque eu vou na academia, ó, não que eu tenha músculo, né, mas eu engordei meu braço que era fininho assim, olha a grossura que tá, já tô feliz por isso, né. Então eu tenho mudado bastante meu corpo, né, devido aos treinos e a alimentação que eu mudei, não 100%, mas mudei. Então, para contar para vocês, eu ia nessas caravanas, acabava o culto, todo mundo saía conversar e eu ficava no portão, quietinha, ninguém falava comigo. Aí eu procurava as pessoas mais velhas, né, no caso, o cooperador, esse povo, um comodatário, ia lá conversar, né, com o pessoal. Ou às vezes ia ajudar o pessoal da cozinha, né, lavar uma louça, fazer uma coisa ou outra e ficava conversando com as irmãs mais velhas, que eu sempre gostei. Aí eu pensava, como é que eu vou casar se eu venho nessas reunião, a gente viaja e nunca ninguém vem conversar comigo, então eu não vou casar. E aí foi passando o tempo, foi passando. Aí para resumir para vocês, um dia eu estava na igreja e aí o que que aconteceu? Estava no culto de jovem, encontrei uma determinada pessoa, não vou citar nomes aqui, tá bom? Vamos dizer, encontrei a Mariazinha e ela olhou para mim e falou: "Oi". Eu falei: "Oi". Ela: "Paz de Deus". "Ai, você é daqui?" Eu falei: "Sou daqui", aquela coisa toda. Ela falou: "Quantos anos você tem?" Aí eu falei a minha idade. Ela falou: "Não, não brinca, você tem 12 anos?" Eu falei: "Não, eu não tenho 12 anos, e você?" Ela falou: "Eu tenho 12". E ela ficou assim toda encantada comigo, porque ela pensou que eu era novinha. Aí o que que ela fez? Me traz um convite: "Vamos lá em casa, vamos almoçar na minha casa". Aí eu falei pra ela: "Ai, eu não sei, né, eu tenho vergonha, mas eu vou falar com a minha mãe aqui". Aí, com aquela toda a idade, né, e falar com a mãe, olha só, porque eu moro com a minha mãe até hoje. Mas enfim, aí falei com a minha mãe, ela falou: "Vai então". Aí fui na casa dela, me receberam muito bem, os pais dela amorosos, gente boa, aí a gente almoçou, aí ela pegou o violão, foi tocar violão. Aí de tarde, apareceu um ser de luz, vamos dizer assim, né, apareceu um rapaz lá. E aí ele perguntou, né: "Quem que é aquela moça ali?". Aí o pai dela estava falando quem que era a moça, coisa toda. Ele perguntou a minha idade, aí ele disse: "Não, ele não ela não tem tudo isso. Se ela tiver, vai ser um 14, né, vai ter 14 anos se tiver". "Ah, não, não dá não". Vamos dizer assim, na palavra que ele falou mesmo, vou falar bem forte, né. "Não, Deus me livre, isso é chave de cadeia". Uma pessoa se dizer ser da igreja, né, falar uma coisa dessa, mas enfim, não julgando ninguém. Aí o que aconteceu? Ele pegou meu WhatsApp, pediu meu WhatsApp e eu falei que eu não ia passar. Aí eu não passei meu contato, aí a menina também não passou. Aí depois passou uma semana, ela: "Ai, mas o fulano tá incomodando, ele quer o seu WhatsApp". Aí eu falei: "Passa pra ele, né, que mal tem, né, passar o WhatsApp". Passei o WhatsApp pra ele, aí a gente começou a conversar, sabe. Fomos conversando, falando, e aí ele me solta uma que queria namorar comigo. Aí eu falei pra ele que eu não queria namorar, aquela coisa toda. Aí ele falou: "Beleza, então vamos ser amigos". Aí a gente começou a ser amigo, e toda vez que eu ia pra igreja à noite, ele vinha na minha casa, né, me trazia até a metade do caminho. Ele vinha de moto e eu vinha do lado dele conversando. E ele tinha, vamos dizer assim, um papo, né, e eu acabei ficando, não sei se foi dó, o que que foi, mas quando Deus tem plano na nossa vida, Deus tem, né, e a gente sabe como funcionam os planos de Deus. E aí eu acabei cedendo, né, aceitando. Aí eu falei pra ele: "Mas é o seguinte, eu aceito namorar com você, você vai ter que ir na minha casa, conversar com os meus pais e tá tudo ok". Ele foi, fez tudo bonitinho, tudo certinho, como um bom rapaz. E aí eu falei pra ele: "Eu vou falar uma coisa pra você bem séria e eu quero que você aceite. Se você não aceitar, a gente termina por aqui". E tudo que eu falava, ele estava de acordo. Isso era muito interessante, sabe? Porque é como eu costumo dizer, né, lobo vestido de cordeiro. Mas enfim, gente, a gente tem que passar o processo, não tem jeito, é o processo, é a vida, né. E aí, eu não via nada de errado nesse menino. Eu procurava, eu me informar, pedia para os irmãos,
e aquela coisa toda. Não, é um bom rapaz, aquela coisa toda. Talvez eles tinham medo de falar, né, mas enfim. Depois conheci a família dele, a mãe dele no início, uma boa pessoa, me tratava super bem, aquela coisa toda, a irmã dele também, e assim foi, né. Pra mim não dizer outra coisa, né, no começo realmente foi, não posso mentir, não posso dizer que ela era uma má sogra, porque se eu falar isso eu tô pecando, né. Aí para resumir para vocês, eu comecei a me interessar por ele, sabe. Porque ele fazia muito cara de dó, tipo aqueles cachorro que caiu da mudança, sabe. E eu acho que por dó eu acabei começando a gostar dele, e assim foi. Mas era muito engraçado que eu sempre fui uma menina tímida, né. Quando eu saía com ele, ele ia de um lado da rua, eu ia do outro lado. Aí ele queria que eu pegasse na mão dele e eu tinha muita vergonha. Inclusive eu tô aqui com vergonha de contar pra vocês, mas enfim. Aí eu não pegava na mão dele, ele falava: "Ah, você não quer pegar na minha mão porque eu sou feio?" Aí eu falava pra ele: "Não, não é porque você é feio, é porque eu sou assim, né, então você tem que entender que eu sou assim, sou diferente, se você quer, vai ser assim". E ele aceitava tudo que eu falava pra ele estava tudo ok. Aí o tempo foi passando, aí eu namorei com ele em determinado período e depois a gente fez uma festa, né, a minha mãe, aquela história lá de trabalhar bastante e fazendo muita extra, muito custo, a gente conseguiu realizar o casamento. E aí ela pagou tudo certinho e a gente fez uma linda festa. Mas não para por aí. Eu não tive muita escolha para escolher os convidados, teve pessoas que ficaram chateadas comigo, porque eu não chamei. Não é que eu não chamei, eu chamei, mas tive que reduzir a minha lista, porque, vamos dizer assim, a minha cunhada chamou pessoas que eu nunca vi na vida. O casamento era meu, né, e ela saiu fazendo uma lista de convidados, chamando o povo dela lá. Mas isso não veio a ser o caso, né, deixa isso pra lá que isso já passou. Mas o que eu vim falar mesmo é sobre meu parto e já estou em outro assunto. Aí o tempo foi passando, passando, e aí eu, ele saía fazer algumas coisas, né, um trabalho que ele era martelinho de ouro, nesse meio termo ele misturava, né, um trabalho com outro, intercalava o trabalho. E aí um dia ele pegou e falou pra mim: "Se um dia eu cair preso, você vai me visitar?" Eu falei: "Não, Deus me livre, não fala uma coisa dessa nem brincando." Pois eu, sendo uma esposa, boa esposa, nunca vi nada de errado no abençoado. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito discreta e ele fazia as coisas dele e eu não sabia. E eu confiava nele quando ele dizia: "Eu vou viajar." Ele falou uma vez: "Eu vou para Santa Catarina e eu vou lá trabalhar numa temporada." Aí um dia, um amigo dele postou no Face um vídeo dele pulando num rio lá, um negócio. Eu falei: "Ah, beleza, aí tá, né, o trabalho dele." Curtindo, né, luxando, de boa. E aí eu falei: "Vou conversar com ele." Fui conversar com ele, ele falou: "Pô, eu não sou de ferro, eu trabalho, eu tenho que me divertir." Mas e aí? Aí a esposa em casa passando dificuldade, não podia trabalhar, porque ele dizia: "Mulher minha não trabalha, não sei o quê, não sei o quê." E aí eu ficava em casa de boa, né, que nem diz o outro, de boa, em partes, passando necessidade, e o bonito, pra lá e pra cá. Mas como eu tenho uma boa mãe, agradeço a Deus por isso, ela via que eu estava com dificuldade, sempre me oferecia alguma coisa e comprava as coisas, né, às vezes para levar para minha casa, e falava: "Não, não precisa." Não, e ele ficava brabo, né. "Ah, vai pedir para sua mãe, que sabe que eu não gosto dessas coisas", xingava tudo. Mas aí ela falava: "Não, meu filho, eu que resolvi dar, ela não pediu nada, não sei o quê, não sei o quê." Daí até que ele meio que se acalmava, assim, em partes. Aí para resumir para vocês, o tempo foi passando, passando, e aquilo que ele havia dito para mim aconteceu. Tão temido, esperado, medo. Tenebrante dia chegou e ele caiu preso. Ele não chegou a ir até o destino que ele queria. Ele ia para Santa Catarina, né, ele ia levar uma carga, e aí ele foi e caiu numa determinada cidade vizinha, que nem foi tão longe, e caiu preso. Aí me ligou de manhã numa choradeira, e eu atendi o telefone 8 horas da manhã. E o policial passou o contato, passou o telefone. Ele falou: "Estou preso aqui tal, tal lugar. Vem me ver?"
Eu falei: "Eu não tô entendendo nada, como assim?". Aí eu já fiquei nervosa, já comecei a passar mal, porque eu estava limpando o quintal atrás da casa, né, que eu morava na casa da minha sogra, né, que ela tinha ido pra França, né, na casa da filha dela, e eu fiquei lá na casa cuidando. E aí, eu comecei a passar mal, mas não porque ele foi preso, porque é coisas de Deus, né, coisa da vida. E aí, eu estava mal, até tive um desmaio, passei mal, aí minha mãe me trouxe pra casa, aí me deu um copo d'água, eu estava bem ruim. Aí ela falou: "Meu Deus, eu acho que você está grávida". Eu falei: "Não mãe, não, não tô grávida não". Aí eu falei: "Eu conheço meu corpo", aquela coisa toda. E aí eu descobri, eh, ela me levou fazer uns exames lá e eu estava grávida. Estava grávida de 2 meses, né, que eles falam assim, eh, aproximada, esse negócio que, como você não sabe, eles ficam deduzindo, né. Estava de 2 meses, aquela coisa toda. Isso já não estava de 3 meses, eles falavam que estava de 2. Porque assim, eu sentia na minha barriga, um dia eu peguei e falei pra ele, que a gente estava dormindo, eu falei assim: "Hein, coloca a mão aqui". Aí ele falou assim: Que tem? Que frescura?". Ele estava assistindo o jogo. "Eu acho que eu sinto um coração bater na minha barriga". Ele falou: "Ah, isso é frescura, vai cagar que passa". Olha a forma que ele falou. Aí falou assim, eu falei: "Beleza". Aí um dia antes disso acontecer, eu tive um sonho, tipo uma visão, que eu ia, no banheiro e eu apertava meus mamilos e saía leite. E aí eu acordei pela manhã e fui no espelho e fiz aquilo que eu sonhei, e realmente saiu um líquido branco, né, transparente no caso, né, que é o colostro, né, e aí saiu aquela água. Eu falei: "Não, deve ser coisa da minha cabeça". Se eu tivesse já contado para minha mãe, talvez tinha sido diferente, mas como eu não tinha experiência nenhuma e estava com vergonha, não quis falar para ela. Porque assim, eu tomava remédio, eu me cuidava, aquela coisa toda, e aí Deus sabe, né. E eu fui na igreja e Deus falou pela palavra, né. Não sei se vocês acreditam em Deus ou não, quem está assistindo esse vídeo, mas quem é da congregação sabe que Deus fala, né, com a gente. E pela palavra falou que eu ia ter um filho da promessa, né, que ia gerar filho da promessa, como Ana, né, acho que é Ana ou Sara, agora eu não recordo muito bem aquela parte. Se vocês souber, vocês comentam aqui aquela parte que fala, né, que ela teve o filho, já tinha acho que 90 anos, alguma coisa do tipo assim, Deus deu o filho para ela, né. E aí, eu do nada, aí descobri que estava grávida. Aí a minha mãe começou a tomar as medidas cabíveis, né, começou a me cuidar, ele foi preso e eu tive que fazer aqueles trâmite todo de visitar ele até que ele fosse transferido para minha cidade de Foz. Ele foi transferido, eu ia lá, eu sofri bastante quando eu estava gestante, porque as mulheres que são gestante, elas costumam levar, né, eh, chip, essas coisas em partes íntima, né, e eu nunca levei, jamais, ele pediu, né, e eu jamais levaria, porque correria o risco de ficar presa também. Mas como eles faziam essas coisas, né, porque quem tá lá você sabe, né, não vamos julgar o livro pela capa, mas a maioria que tá lá é porque fez coisa errada, porque mereceu, né. E aí, eu também acabei ficando presa. Por quê? Eu digo assim, não presa de ficar presa lá, literalmente, presa porque a minha vida acabou, né, a minha gestação foi conturbada. E aí, ele me ligava muitas das vezes: "Ah, eu vou me matar, vou não sei o quê". Um dia eu estava passando mal, eu falei pra ele: "Olha, minha gravidez está arriscada, é perigoso eu perder um neném, e eu não vou conseguir ir aí domingo". "Ah, porque você não quer, não sei o quê, não sei o quê", e me xingava tudo, falava que eu estava saindo com outro macho, que se não fosse lá não sei o quê. "Ah, que eu vou me matar essa noite". Gente, eu costumo falar, quando a pessoa quer se matar, ela não fica falando que ela vai se matar, ela já vai e se mata logo. Se ele quisesse se matar mesmo, ele tinha se matado. E não, ele ficava manipulando e fazendo chantagem. Aí o tempo foi passando, passando, e eu toda aquela conturbação, depressão e aquela coisa toda. E aí orando a Deus e pedindo a Deus para Deus ter misericórdia de mim, e o tempo foi passando. Aí meu filho fez 1 ano e pouquinho, ele saiu de lá, quando meu filho fez 1 ano e pouquinho. E ele falou quando ele saísse de lá, ele ia para a igreja, aquela coisa toda, aquela história de mimimi. E não foi realmente o que aconteceu, ele não foi para a igreja, como ele relatou que ele iria para a igreja. O que que aconteceu? Ele foi para o mundo. Eu comecei a ir no CAPS com ele, né, para ele fazer tratamento,
de para pessoas adictas, né, que é usuários de substância. E comecei a ir com ele todo dia, levantava cedo, ia, né. Na verdade que era 2 vezes por semana que a gente ia, né, nesse local. E aí um dia ele começou de picuinha, vamos dizer assim, de conversinhas paralela com uma mulher lá. Aí eu falei: "Oh meu Deus, isso não vai dar certo". Aí eu orei a Deus e falei: "Meu Deus, se é para mim passar raiva e ter problema, que o Senhor tire essa mulher do meu caminho, porque eu tô tentando, tô me esforçando, fazendo o meu papel, e eu queria divorciar, meu Deus, eu queria largar dele, porque eu tô vendo que ele não tem futuro, que ele não é uma pessoa que vai me trazer alegria e felicidade, e eu queria muito, mas o senhor sabe que é difícil, que ele me ameaça, e não é fácil. Eu já tentei várias vezes, mas não tem como". E ele falava pra mim, se um dia eu largasse dele, ele matava eu, minha mãe, minha família inteira, matava até o meu filho. Então, era muito difícil. Quem tá num casamento, vive uma vida assim, sabe. Aí eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus e aquela coisa toda, e ir fazendo minhas oração, fazia jejum, fazia tudo quanto é coisa, e sempre pedindo a Deus para Deus fazer uma obra, que no tempo certo Deus me libertasse, ou que eu não pedia assim: "Deus, mata ele, leva ele". Não, eu pedia para Deus libertar, tirar tudo as coisas ruins da vida dele, eu pedia, né, sempre nas minhas orações, que ele mudasse, fosse uma boa pessoa, que voltasse para a igreja, para a gente poder criar o nosso filho na graça. E assim eu fazia. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Deus é maravilhoso e não obtia sucesso, mas sempre buscando a palavra e Deus falando: "No tempo certo eu vou te libertar". Um dia falou: "Você vai sorrir, você vai cantar o cântico da vitória, você vai sorrir e ninguém vai saber o motivo da sua alegria. E o inimigo, ele vai pegar a mochila dele e vai sair da sua vida. O inimigo vai sair e vai ficar confundido, envergonhado. E você vai dar glória a Deus e você vai ser feliz, você vai ter paz. Aquilo que você pediu, Deus ouviu o teu choro, o teu lamento, tua oração. Então fica em paz, continua na sua pouca fé, que Deus vai te honrar". E eu guardei essas palavras. Não foram exatamente assim, como eu relatei para vocês, eu tenho TDAH e eu não consigo, lembrar de muita coisa, mas foi algo assim, mas foi em outras palavras que ele falou, mas traduzindo mesmo, né, é assim que se fala, que fala, né. E aí, gente, eu fiquei com aquela paz grande dentro de mim, sofri muito, muita coisa. Ele era uma pessoa violenta, agressiva, e os dias foram passando. Não vou contar muito para vocês, porque já ficou extenso o meu vídeo aqui. Tem coisas que eu posso ser censurada ou alguma coisa do tipo por falar algumas coisas aqui. Mas, gente, foi muito difícil a minha trajetória para chegar onde eu cheguei. E aí, eu conto para vocês com muita alegria que eu vivenciei tudo isso, mas que Deus foi maravilhoso. E agora eu vou contar para vocês. Aí eu estava gestante, né, o tempo foi passando, e eu estava de 9 meses. Aí eu fui fazer um ensaio fotográfico com uma pessoa maravilhosa, né, perto da minha casa, né, e aí ela falou: "Ah, tantas fotos por um valor X". Eu falei: "Opa, então cabe no meu orçamento". Pensei comigo: "Ou é de Deus, Deus preparou". Eu sempre queria fazer foto e não tinha condição. Falei: "Pelo menos umas 5 fotos para me recordar depois". Com aquele barrigão, porque eu tinha um cabelão lindo, tanto é que eu voltei com o meu cabelo, porque o Google traz essas lembranças e eu lembrava do meu cabelão, né, gente. Ó o tamanho que tá agora, eu preciso cortar até aqui, mas tô criando coragem. E aí eu, devido a essas lembranças, resolvi voltar com o meu cabelo, não que eu queira ter o meu barrigão de novo, né, gente, mas é que eu quero o meu cabelo de volta e e voltar a ser o que eu era, né, aquela menina, e não que eu vou voltar, né, como vocês estão dizendo, mas eu quero ter lembrança, coisas boas, né, de quando eu tinha o meu cabelão, tô falando sobre o cabelo agora. Mas enfim, gente, aí ela fez as fotos e o doutor, quando eu fui fazer lá o último check-up lá, eles falaram que eu estava de 8 meses entrando para 9. Isso foi numa sexta-feira. E realmente eu não estava de 8 meses, gente, eu já estava no nono, né, no último, naquela chegada do "vamos chegar mãe, eu quero sair", aquela coisa toda. E aí foi tão maravilhoso que quando foi de madrugada, isso começou por volta das 3 horas da manhã. Eu estava muito mal, eu falei: "Mãe,
eu tô com cólica, como é que eu estou com cólica? Eu comi goiaba, na minha casa tinha muito pé, muita fruta, muita coisa, né. E aí eu falei: "Mãe, eu comi goiaba e eu não deveria estar com dor de barriga, eu tô com muita dor de barriga". Aí ela falou: "Mas minha filha, será que você não tá entrando em trabalho de parto?" Porque ela marcou pra fazer, ela pagou pra fazer cesárea, né. E aí ela falou: "Minha filha, eu acho que é melhor a gente pegar suas coisas, pegar a bolsa do nenê", e já estava tudo arrumadinho, né, sabe. E aí nós vamos, né, para o hospital. Aí eu falei: "Não mãe, não é, não é, não é", eu falava. Ela: "Calma filha, eu acho que você tá tendo, você vai essas aí são contrações", ela me explicou certinho. Eu: "Que contração? Não é nada não, é só uma simples dor na barriga e pronto, já vai passar". E aí daqui a pouco de novo vinha aquela contração, aquela vontade no banheiro. Ela falou: "Meu Deus menina, se acontecer alguma coisa, se chegar a perder essa criança, Deus que me perdoe. E se você ganhar o neném em casa, como é que eu vou fazer? Não tem recurso aqui, não tem nada aqui. Eu não tenho nenhuma ferramenta para poder te ajudar. E aí lá no hospital pelo menos tem tudo. Vamos, vamos, vamos". Aí eu falei: "Espera aí, vou tomar banho", que eu estava com o cabelo bem assim, que nem eu tô agora, né, estava bem oleoso. Aí eu corri lavar meu cabelo, aí fui secar o cabelo, e aí eu estava bem ruim mesmo. Aí ela pegou e falou: "Não dá mais", já estava dando quase 6 horas. Ela falou: "Vamos, vamos, vamos, não tem jeito, não vai acabar ganhando essa criança em casa". Aí a gente pegou e foi. E dentro do carro começou aquelas contrações muito forte. Aí meu pai falava comigo, aí eu não sei o que ele falou lá, eu falei: "Eu quero morder sua cara", tipo assim, foi do nada que saiu essa palavra, né, porque a gente fica muito, assim, nervosa, né. E aí acabou que eu fui, né, pro hospital, chegou lá no hospital, eu só entrei lá dentro, colocaram na cadeira de roda, eu estava bem mal, eu fui lá fazer os toques, esses negócios que eles fazem, né. Aí o doutor falou: "Ó vó, sinto muito, mas a criança já tá encaixada, já tá pronta para nascer". Aí ela falou: "Então não vai dar pra fazer cesárea?" Eu falei: "Não, se tivesse vindo aquela hora que você me ligou, né", que a minha mãe tinha falado com ele, né, aquele horário às 3 horas dava tempo, mas agora não dá mais, tá encaixado. Aí de repente, puf, estourou a bolsa. Eu falei: "Ah, eu mijei, desculpa moço, eu acho que eu mijei na roupa sem querer. Eu não fiz porque eu quis", aquela coisa toda, eu com vergonha me desculpando, ele: "Calma, calma, não foi nada não moça, é a bolsa que estourou e o bebê tá prontinho pra nascer". Aí ele falou: "Vamos pra sala", aí minha mãe colocou eu na cadeira e a gente foi descendo a rampa e fomos lá. Aí deitei naquela maca, aí começou o procedimento. E aí que tá gente, aí eu lembro, de vez em quando agora parou, né, mas a minha irmã sempre tirava sarro de mim quando, lembrava, né, fazia uma piadinha, né, falava: "O que que eu faço, o que que eu faço?". Ela ria de mim, né. E aí eu falava pra ele: "O que que eu faço, o que que eu faço?". Aí ele dizia pra mim: "Faça força, muita força". E eu lá, gente do céu, chegou uma hora que eu não tinha mais fôlego, não tinha mais nada, estava assim. Aí ele falou: "Mãezinha, faz, quando eu contar no 3 você faz a força, porque você não pode comprimir. Se você comprimir, pode dar problema e a criança se asfixiar e acabar morrendo". Falei: "Meu Deus, agora eu vou acabar matando meu filho", eu pensei comigo, né. Aí eu falei: "Tá bom". Daí eu fiz: "Ai", uma gritaedo e aquele pampeiro todo e de repente, puf, e a criança estava com o cordão, acho que estava enrolado no pescoço, alguma coisa assim. Daí a enfermeira foi ajudar, ela trepou na minha barriga e até hoje eu tô com um problema que eu vou ter que fazer períneo, né, minha bexiga desceu, puf, pra baixo. Mas o importante disso tudo, né, que ele saiu. Uma criança saudável, não tão saudável porque ele estava muito desmilinguido, porque eu tinha medo de engordar, como eu falei pra vocês, né, eu sempre me achava gorda e eu acabava me alimentando muitas vezes com fruta. Não tinha aquele senso de saber que eu deveria comer outras coisas, mas não. Gostava de comer salada, fruta, coisa que é necessário, né, saudável, mas não é o suficiente para manter uma criança. Isso é como se fosse uma dieta, né. Mas, enfim, gente, aí, a enfermeira trouxe o nenê, né, e aí que tá o problema que começou, né. Eu não queria ver aquela criança, eu olhava para ela, me passava um filme, muitas coisas na minha cabeça, e eu não aceitava, não entendia que eu era mãe. E aí eu falei pra minha mãe: "Que isso?". Ela falou: "Seu filho". "Ai, tira isso daqui, tira, tira de perto de mim, tira". Eu não quero", eu falava, que eu não queria ver a criança, porque eu tive depressão, sabe, e era depressão pós-parto e eu não sabia. E aí parece que minha cabeça apagou,
Aí eu fiquei um tempo assim, não queria saber da criança, e eles traziam para mim, eu ficava olhando, meio quietinha, não queria criança. Aí, até que parece que eu voltei em si, levei um choque da realidade, mas isso foi tudo porque o pai do Guilherme, ele falava que ele queria assistir o parto, sabe. E aí ele falou que ele ia cortar o dedo, ia fazer não sei o que lá, para ele poder ir para o hospital para ver a criança. Olha o juízo da pessoa. Mas como Deus é maravilhoso, abençoou, ele não apareceu no hospital em hipótese alguma para incomodar, né, porque ele estava preso, porque se ele tivesse ido ali, ia ter problema, né. E Deus é bom, né. A minha mãe, minha irmã, todo mundo lá me apoiando, que maravilha, a melhor coisa que teve foi ele estar preso, porque eu ia passar dificuldades com ele. Porque assim a minha mãe, minha irmã andava comigo e eu me virava e a gente ia. Porque com ele sendo estúpido, talvez eu nem a criança eu teria, né, que Deus sabe de tudo que eu enfrentei. E se ele tivesse, talvez seria pior do que ele estar perto. Mas como Deus é maravilhoso, aí eu fui melhorando, né, aí eu fui entendendo que eu era a mãe, que eu precisava do meu filho, né. E aí eu fui para casa com ele, aquela coisa toda, e ele já teve alguns probleminhas, porque devido tudo que eu passei, aquela conturbação, o ambiente que eu frequentava, eu creio que devido tudo que eu passei, foi aonde que gerou esse transtorno e a má alimentação também, gerou esse transtorno dele de ter esse autismo aí, né. E eu falo para vocês, faça certinho, tem que tomar sulfato ferroso, tem que tomar não sei o que na gestação, faz o que tem que ser feito. Faça uma boa dieta, dieta que eu falo assim, como que tem que comer, não se prive de nada. Ah, mas eu não tenho recurso para comprar isso, para comprar aquilo. Não. Faz o que está no seu alcance, faz o básico necessário que você sabe que precisa. Vamos supor, arroz, feijão, ovo, coma. Ah, feijão é bom, tem ferro. Come, faz o que tem que ser feito. E é isso, gente. Aí eu sempre tive a ajuda da minha mãe, agradeço a Deus pela vida dela, pela saúde da minha mãe e da minha irmã, que sempre tenham me auxiliado e me ajudado nesses piores momentos da minha vida. Mas como Deus é maravilhoso, o tempo foi passando, igual eu falei para vocês, voltando lá no início, né, o pai dele foi preso, aquela coisa toda, saiu, fez coisas que não era para fazer, e aí ele resolveu, né, que eu queria o divórcio, ele não dava, ele resolveu aceitar. E nesse dele aceitar, ele arrumou uma pessoa. Ele arrumou uma pessoa, e aí essa pessoa, ele levou ele para um caminho que ele já andava, né, que eu sempre falava para ele: "Olha, nós não somos compatíveis, eu quero servir a Deus, eu sou fraquinha, não sou 100%, mas eu tô tentando servir a Deus e não tá sendo fácil. Então eu falo para você, tem 2 caminhos, você foi batizado, você sabe que é o céu e o inferno. E no mundo que você tá, o que você tá fazendo, Deus não tá se agradando. E eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para meu filho. Então você escolhe se você quer ficar no mundo ou você quer ficar na igreja". E aí ele encontrou uma determinada pessoa e começou a namorar com essa pessoa, né? Continuava casado. Aí ele falou: "Olha, vai na advogada, vai onde você quiser, tiver que assinar alguma coisa eu assino e vou deixar você livre. Você segue sua vida, seja feliz e eu vou ser feliz". Mas isso não cola, né? Da pessoa falar que vai deixar você em paz e você vai ser feliz. Não existe, porque ele era uma pessoa que não dava para confiar. Eu falo que ele era meio bipolar, né? Ele tinha algum transtorno também, transtorno de personalidade, alguma coisa assim. Porque ele se transformava com facilidade, mas é devido à droga que ele utilizava, né? Então, gente, eu não caía nesse conto de fada. E outra, eu dizia pra ele: "Não, se um dia eu me libertar de você, jamais eu quero encontrar alguém, porque o que eu passei com você, eu tô traumatizada, eu preciso de paz e preciso ficar sozinha. E pode seguir tua vida, quiser casar, ser feliz, quiser ir embora", ele sempre queria ir embora pra França, né, quando ele limpasse a ficha dele. Falei: "Vai embora, seja feliz", e aquela coisa toda. Mas ele falava, né: "Não, mas o meu filho vai comigo", e aquela história, sempre usando o filho, né. Não que ele tivesse amor pelo filho, mas é que ele usava como desculpa, né. Aí ele encontrou essa pessoa, que eu agradeço a Deus por Deus ter colocado essa pessoa no caminho dele, e aonde que ele começou a ficar um pouco mais tranquilo,
não me incomodou mais tanto assim. Incomodava, confesso. Ele vinha buscar o menino, depois começou a dizer que o filho era dele, que ele ia casar e ia levar o filho morar com ele, que ele ia ter uma nova mãe, que a fulaninha seria a mãe dele. E que a fulaninha gostava dele porque ela já tinha outras crianças e, não sei, era avó, alguma coisa assim do tipo, e gostava de criança e gostava muito dele. Só que eu orava a Deus e pedia a Deus, porque eu sabia que isso não ia dar certo. Por quê? Porque ele não tem juízo, né? Não tinha como ele levar a criança para um ambiente onde ele estava inserido, que não era num contexto muito bom, sabe? Mas agradeço muito a Deus e agradeço essa pessoa maravilhosa, que eu falo maravilhosa, por ter me ajudado a se libertar, né? Porque apareceu essa pessoa e eu fiquei muito feliz porque daí ela tem me ajudado, né, com isso. E tanto é que um dia era dia de Páscoa, né? Ele veio com uma cestinha, um coelhinho, uns docinhos. Eu falei, isso aí é obra da mulher, né? Porque ele não se preocupava em dar nada pra criança, nunca deu um chocolate. Dessa vez ele deu, com certeza foi ideia dela, né? Que deve ter pedido pra ele comprar e comprou. Porque homem, vocês sabem, né? Alguns homens como é que são, né? Desligado. E aí, enfim, não tô aqui pra falar mal, nem julgar a pessoa. Eu tô aqui pra agradecer ela, né? De coração por ela ter encontrado ele, eu falo que é uma pessoa maravilhosa por ter encontrado ele e ter me ajudado, porque daí eu me libertei dele. Aí, para resumir para vocês, o tempo passou e eu buscando muito a Deus e pedindo a Deus para Deus fazer uma grande obra na minha vida e continuando, igual eu falo para vocês, aguardando a palavra, esperando. Deus falou que Deus ia me libertar, que estava chegando o meu tempo, que Deus recolheu as minhas lágrimas, não precisava mais chorar. Eu fiquei muito contente. Aí foi numa quinta-feira, numa quarta-feira, eu marquei a advogada para quinta-feira. E aí, quando foi acho que 9 horas da noite, salvo engano, eu recebo uma ligação de um companheiro dele falando que ele veio a falecer. E aí eu fiquei contente, né? Não por ele ter morrido, mas pela forma da morte mesmo, né? Porque eu esperava o pior, né? O que ele andava fazendo, eu achava que ele ia morrer assim. Mas como Deus é bom, ele teve uma morte bem tranquila, vamos dizer assim. Eles falam que ele morreu de câncer, né? Mas ele nunca procurou tratamento, nunca procurou ajuda. Mas a morte dele foi por substância, por uso de substância, ele acabou tendo uma overdose. Mas isso não vem a ser o caso. E agradeço a Deus por tudo, gente. Só falta falar Deus seja louvado, né? Agradeço a Deus por tudo esse relato, tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei. Porque hoje eu sou uma mulher incrível, uma mulher forte, abençoada e amada por Deus e por muitas pessoas que estão ao meu redor. E agradeço a Deus pela saúde da minha mãe, pela vida, né? E pelo filho maravilhoso que eu tenho hoje, que ele vai fazer 8 anos, ele tem espectro de autismo, ele tem algumas dificuldades ainda para comer, porque ele relatou que o pai fazia ele comer até vomitar, né? Vamos dizer assim. Porque realmente ele fazia mesmo, né? E ele contou coisas horríveis que eu não vou contar aqui para vocês, para não entrar em detalhes e não dar problema depois. Mas agradeço a Deus que Deus nos libertou e eu estou muito feliz e peço a vocês que curte, que comenta esse vídeo, que me ajuda. Tenho fé que através desse vídeo eu posso bater minhas 4.000 horas que a gente está rumo. E é isso que eu tenho para contar sobre minha vida, sobre meu parto, que eu sinto como se vocês fossem minha família. E eu acabei me expondo aqui para contar para vocês, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e Deus abençoe que você tenha ficado até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!